Muito tem se falado sobre o Maracanã e as suas altas despesas. De fato, os custos são elevadíssimos. Custos da Odebrecht, né? Antes era um consórcio formado por outras empresas, hoje basicamente é a Odebrecht quem administra o estádio, né? Quem o aluga para os clubes, especialmente o Flamengo e o Fluminense. E custos diversos que vão de grades, segurança, funcionários em geral, aí tem os descontos decorrentes da Federação Carioca de Futebol, impostos, arbitragem. O borderô que você encontra no site da Federação Carioca, ele é muito detalhado, mas não é tão detalhado assim. Alguns itens, né, contêm ali uma série de prestadores de serviço que estão embutidos eventualmente num item só. O fato é que o estádio ele foi construído num conceito totalmente diferente daquele que atenderia a demanda do público brasileiro. Maracanã, o New Maracanã, né, como a gente chama, ele é um estádio, uma arena, na verdade, que foi erguida no lugar do verdadeiro Maracanã, com o intuito de atender a demanda da FIFA para a Copa do Mundo. Só isso. É o estádio da Copa do Mundo. A Copa acabou em 2014, né, aconteceu naquele ano, e aí você tem um equipamento com cadeiras caras, com um conceito de torcer e de ocupação do estádio totalmente diferente daquele que atenderia à necessidade, à demanda do público brasileiro, e com custos muito elevados. É um problema previsível, falávamos sobre isso já muito antes da Copa do Mundo de 14, não só das obras absurdamente desproporcionais ocorridas para aquele Mundial em relação às necessidades do país, inclusive com dinheiro público, no caso ali do governo do Estado, Sérgio Cabral, demolindo o velho Maracanã, praticamente erguendo esse estádio que está lá no seu lugar. E eu só vejo uma saída aí, para o Maracanã se transformar num estádio mais, digamos assim, adequado, economicamente também, do ponto de vista do comportamento do torcedor, ele tem que passar por uma adaptação. Ele tem que ganhar setores sem cadeiras atrás dos gols, aqueles camarotes têm que ser revistos. Há de se fazer uma grande reforma, uma adaptação, para que o estádio fique mais adaptado e adequado à demanda do público brasileiro. Um estádio mais simples, com conforto, mas sem luxo. Porque o luxo custa caro. E o torcedor, gente, o torcedor em geral, tirando aqueles mais comodistas e com dinheiro para pagar, ele não quer conforto, ele quer ver o time dele. Não querer um conforto enorme não significa ser tratado como gado, como se diz habitualmente há muito tempo. Não é colocar o cara em condições subhumanas para ver um jogo de futebol. Mas não é preciso ter uma cadeira cara. Muitas vezes o cara quer ficar em pé, quer ficar sentado na arquibancada de concreto e ver o time dele no meio dos seus, no meio da sua torcida, né? Esse é o interesse. E hoje nós temos uma situação que mudou o governo do estado do Rio de Janeiro e as primeiras sinalizações dão conta de que nada vai mudar. No curto prazo nada deve mudar, ainda tem a Copa América no meio do ano, a Odebrecht continua lá com o estádio, o Fluminense jogando tendo prejuízo, o Flamengo jogando tendo prejuízo. Aí muita gente fala, constrói um outro estádio. Eu ainda acho que a construção de um estádio, tanto para o Fluminense como para o Flamengo, ela demanda um enorme investimento. Primeiro também a aquisição, a descoberta antes disso de um terreno adequado, o que não é fácil no Rio de Janeiro. E depois a grana que vai ser investida ali. Você vai ter que sacrificar seu time de futebol para colocar dinheiro no estádio durante um bom tempo. O Maracanã está pronto. O ideal seria uma gestão, talvez até conjunta, com as adaptações necessárias, com a Polícia Militar também não colocando tantos obstáculos como coloca, né, para divisão de torcida, acesso, coloca muitos obstáculos, às vezes até exagerados, e isso faz com que o estádio fique um tanto quanto inviável em alguns aspectos, para você encontrar uma solução. Há de se fazer algo. Realmente está muito complicada a situação. O jogo com renda, como foi Flamengo e Boa Vista, de mais de 700 mil reais, e dá prejuízo no final. É um negócio bizarro. Não é possível que com 700 mil reais você não consiga pagar as despesas de abertura de um estádio para receber 34 mil pessoas. Né? E aí vem aquele risco, né, de aumentarem o preço do ingresso, alegando que com o ingresso mais barato é inviável fazer o Maracanã. Tudo bem, vai aumentar o preço do ingresso, a renda vai ser mais ou menos a mesma coisa, provavelmente, quase com toda certeza, ou menor, porque você vai afugentar uma grande parcela do público. E aí você acaba arrecadando menos até e jogando no estádio vazio. O Flamengo, como o clube de maior torcida do Brasil, ele não tem que ser campeão de renda, ele tem que ser campeão de público e ter a sua gente ao seu lado. Claro que jogos de grande interesse e grande demanda, isso é assim no mundo inteiro, sempre foi assim,
eles vão ter ingressos mais caros. Mas partidas de campeonato estadual com times pequenos, sem grande apelo, o apelo é o preço e as atrações em campo. Ou seja, eu quero ver os jogadores, tem as novidades, o time aponta com perspectivas interessantes e o preço que eu posso pagar. Aí o torcedor comparece. Se você trabalhar com a faixa muito alta, você vai atuar num círculo muito pequeno de torcedores de maior poder aquisitivo, que tem outras opções de lazer, que nem sempre são tão apaixonados assim pelo time, né, é claro, e que vão escolher os jogos que vão frequentar. Vide a Ilha do Urubu vazia com ingressos caros durante boa parte de 2017. Aliás, a Ilha do Urubu foi abandonada e até hoje ninguém explicou o porquê daquela decisão, né, com tanto dinheiro colocado naquele estádio, que era uma ótima estratégia para pressionar o consórcio, porque sem o Flamengo, o Maracanã não anda. Não anda. O Maracanã, para ser viável, depende de jogos do Flamengo ali. E o Flamengo até hoje não conseguiu utilizar isso a seu favor. É claro que a gente tem que entender que essa gestão que assumiu agora já herdou um contrato acertado pela gestão anterior. É verdade que é aprovado pelos poderes do clube, conselho deliberativo, etc. e tal. O que não deixa de caracterizar o erro. O erro é evidente, na minha opinião. O contrato não é bom, ao contrário do que disseram os dirigentes à época, que era um bom contrato e por isso abandonaram a ilha. Não, não é bom o contrato. Elogiei muito e elogio a política de preços adotada tardiamente, mas adotada dentro da gestão anterior em 2018, que permitiu que o Flamengo tivesse 51.244 torcedores de média em público no Campeonato Brasileiro, uma média excepcional, média de padrão europeu até, com possibilidade até de crescimento. E agora a atual gestão ela deu sequência com preços acessíveis. Há de se encontrar um meio de encher o estádio com ingressos acessíveis na maioria dos jogos e que isso cubra as despesas e gere alguma receita para o Flamengo e para o Fluminense, desde que o Fluminense também consiga ter públicos maiores. Jogar no Maracanã para 5.000 pessoas, como aconteceu no jogo do Fluminense na quarta-feira contra a Portuguesa, aí também. Aí não tem como, né, você querer ter algum tipo de lucro com um público tão pequeno. Mas enfim, é o Maracanã, uma eterna novela, um velho e interminável problema do futebol do Rio de Janeiro, né, esse New Maracanã, um estádio que jamais deveria ter sido construído. Por que acabaram com o nosso velho Maraca? Enfim, valeu, saudações.